Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô com uma decoração bonitinha aqui, ó, bem Halloween. A porta tá fechada porque o nenê tá dormindo, então eu não tô falando muito alto também, tá? Mas hoje eu quis fazer um vídeo diferente pra vocês, porque essa semana eu li esse livro aqui, Princesas Dark, da Dark Side Books, que ele nos traz os contos, as versões originais dos contos de fada. E eu já falei de um outro livro para vocês aqui também, que ele é uma pesquisa acadêmica, ele é um estudo que o Robert Darnton fez da França, no século XVIII, que se chama O Grande Massacre de Gatos. Aqui a gente vai ter a primeira parte desse livro, porque são 4 partes distintas que ele estuda. Aqui a gente tem a formação de cidades em relação da burguesia, a gente tem também uma cidade em específico, a gente tem alguns movimentos regionais na França, mas a primeira parte desse livro aqui, ele traz essa questão dos contos de fadas, como eles foram criados e como eles eram contados no século XVIII, na França, qual era o motivo que fazia os pais contar os contos de fadas assim para as crianças. E a gente começa a perceber assim que esse tipo, mesmo sendo uma história oral, ela vai sendo passada de maneira bem diferente até os nossos dias atuais. A gente vai ter, no século XVIII, por exemplo, o conto de fada como uma advertência para as crianças. A gente vai aprofundar mais durante o vídeo, mas quero só passar a ideia para vocês agora. E a nossa geração, as últimas gerações, que a gente está tendo mais o acesso ao conto de fada através do olhar da Disney, né, dos contos de fada que fazem a gente, a menina esperar mais, né, a princesa esperar ser salva. E recentemente isso também tem mudado, a gente tá vendo princesas como a Mulan, a gente tá vendo princesas como como é que é o nome dela? Me fugiu. A Valente, Mérida, a Moana também, né? Então, o conto de fada, ele se adapta. Essa questão das princesas, elas vão se adaptando conforme as necessidades da sociedade. E eu acho isso super interessante, por isso que eu trouxe esse tema pra gente conversar hoje. E no terror, por quê? Porque eu quero que vocês pensem comigo assim. No século XVIII e até antes do século XVIII, a gente não tinha, em primeiro lugar, a luz elétrica. Então, a iluminação das casas, ela acabava sendo basicamente a fogueira, a lareira, né, e velas. Então já era um ambiente que, quando o sol baixava, ele já ficava mais hostil. O que era contado para as crianças naquela época era no sentido de advertência, para que essas crianças se cuidassem. Até porque a gente tinha um ambiente totalmente rural, onde a história, o tempo que a família tinha para ficar junto era esse tempo da janta, na hora que acendia uma lareira, e as pessoas tinham que conversar naquele momento com as crianças de forma que elas entendessem a necessidade delas se cuidarem e delas se protegerem. Aí a gente vai ter, onde eu quero entrar com vocês nas histórias. Nesse estudo aqui,
o Darton ele vai nos dizer que a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, quando ela surgiu, ela era no sentido de advertir as meninas de que ao sair de casa para ir em algum outro lugar, elas não confiassem em estranhos. A gente vai ter aqui a figura do lobo mau, na história do Chapeuzinho Vermelho, como o perigo da floresta. Mas lendo essa história como ela era narrada, a gente vai ver que não era só essa a questão. A gente vai ter aqui a questão de que as florestas eram lugares de pessoas que saíram da sociedade. Então a gente tinha muitos ladrões, muitos assassinos que ficavam escondidos na floresta até serem contratados ou esperando alguém passar para dar o bote. E nessa história do Chapeuzinho Vermelho aqui, como ela era contada, a gente vai ter essa situação. Ele vai nos contar assim que o enredo é o mesmo, que a mãe pediu para a menina levar doces na casa da avó. Para chegar na casa da avó, ela tinha que passar por um bosque. Nesse bosque, no começo do caminho, ela vai encontrar esse lobo e o lobo vai perguntar para ela se ela vai pelo caminho, é o caminho das pedras ou a estrada de chão. E ela diz que vai pela estrada de chão. Então ele toma o caminho das pedras e ele chega antes. Ele termina com a avó dela e se coloca no lugar. Então quando ela chega, ele vai dizer assim: na cozinha tem canja, que é feito com a avó, e a lareira do quarto tá acesa, você pode vir deitar comigo. Ali a gente vai ter uma cena onde ele vai dizer para ela, depois que ela come, que ela vem pro quarto, para ela tirar a roupa. E ele vai citando, tira a capa, tira o vestido, tira e tal, e deita aqui comigo. Então, existiam diversas conotações para que a menina entendesse que ela estava em perigo. Depois a gente vai ter a história do João e Maria. Eram crianças que na época da fome, o século XVIII ele teve um momento muito terrível de falta de comida mesmo, devido às grandes guerras, né, na França, e diversas revoluções, em que mesmo quem morava no campo estava com muita dificuldade de conseguir caçar e manter a sua família alimentada. Então, o que acontece aqui é basicamente isso. É uma família que no desespero não tem como se manter, como manter as crianças, e acaba deixando essas crianças para perderem a vida na floresta. Eu tô contando isso no Halloween por quê? Porque essas histórias, elas eram de terror, elas eram para amedrontar. Elas eram para que as crianças entendessem o perigo que elas estavam correndo. E todas elas têm esses temas fortes, como canibalismo, como abandono, mesmo por não ter condições de cuidar dessas crianças. Vai ter também a questão dos abusos. Elas são histórias de horror. Aí, passando o tempo, é que a gente vai ter essa noção de que agora nós precisamos que as meninas se contenham. Agora nós precisamos que as meninas esperem. A gente precisa que a mulher seja salva. Isso em um momento onde haviam diversas batalhas das mulheres por reconhecimento social e por avanços sociais para elas. A história ela é toda interligada, e é isso que eu acho mais fantástico na história. A gente não tem nenhum movimento, em nenhum momento literário, histórico, até em contos infantis, que parece a coisa mais banal do mundo, mas não é. A gente sempre vai ter uma influência política de uma questão social que está sendo tratada mundialmente ou local que seja,
mas é ela que vai trazer essa ideia de como nós queremos formar as pessoas, as crianças que estão surgindo, como a gente quer formar essa nova geração. Aí a gente vai ter esse momento do cinema, onde no começo do século XX já, a gente vai ter esse boom do cinema e a gente vai ter nos desenhos da Disney como atração infantil recontar, né, essas histórias. Então, para que fosse bem aceito nesse momento do século XX, a gente vai ter histórias com finais felizes. A gente vai ter a princesa que aguarda pelo príncipe, que no final ela vai ser salva e que viveram felizes para sempre. Sempre termina assim, né? E quando a gente pega a história contada pelos irmãos Grimm, ou a gente pega pelo Charles Perrault, ou a gente pega do Christian Andersen, a gente vai ter a história contada no bruto mesmo, sabe? Então, a gente tem casamentos que eles seguem, a gente tem... e não tem finais felizes, sabe? A gente vai ter histórias como as narradas aqui, que eu vou vir para esse aqui um pouquinho, que a gente vai ter aqui, por exemplo, a primeira história que tem aqui é a da Branca de Neve, se não me engano. E o que a gente vai ter aqui? A história como era uma vez... Mas olha as imagens, né? É uma coisa bem mais dark. A gente vai ter a história da bruxa, o mesmo enredo. Porém, no fim, quando o príncipe salva a Branca de Neve, que ele leva ela pro castelo dele, enfim, quando eles fazem o casamento, a bruxa, ela vai até o casamento, ela quer participar. E no final, assim, ela tem ela tem um castigo. E o castigo, no caso, é bem brutal. No casamento, quando ela chega, ela é apresentada a um sapato de ferro quente e ela vai ter que usar e dançar até a morte. Depois a gente vai ter o caso da Bela Adormecida, que tem aqui nesse livro também, que ela tem a maldição da Fada Dark lá, que ela vai espetar o dedo e ela vai morrer, ela vai dormir, perdão, por 100 anos. E esses 100 anos não é só ela que fica apagada, fica todo um grupo de pessoas ao redor dela também vai entrar nesse sono. E 100 anos depois aparece um príncipe que vai acordá-lo. Porém, assim, esse príncipe tem uma questão com a mãe, que a mãe desse príncipe, ela era meio ogra. Temos a Fiona depois, né? E ela, quando o pai dele falece, que ele resolve contar que ele tem já, ele é casado com a Bela, nesse outro reino, e que ele tem 2 filhos já, uma menina, Aurora, e um menino chamado Dia, por ser considerado mais lindo até do que a própria irmã. E enquanto o pai dele tá vivo, ele guarda esse segredo para que a mãe dele não fizesse nada contra a sua família. Então ele diz que tá caçando, que posou na casa de um outro aldeão, que recebeu uma pernoite, que ele sempre tem uma desculpa, mas ele estava com a família nesse outro reino. Então, uma vez que o pai dele falece, ele traz a sua família para o reino, e quando ele sai em batalha, a mãe dele fica no reino junto com a rainha, e a mãe dele começa a pedir para comer crianças, esse lado ogra dela aflora. E ela vai querer comer a neta, o neto, e daí o mordomo,
a quem ela faz esses pedidos acaba enganando ela, dando outras coisas para ela comer, até que ela descobre que é mentira e tenta matar a família inteira no momento em que o filho dela chega e consegue acabar com esse plano dela. E daí é ela quem acaba morrendo. Então, assim, eram histórias de terror. As crianças, elas não eram poupadas de conhecer esse lado mais bruto, mais pesado da vida. Não, elas tinham que conhecer para se manter vivas. E agora, essas novas gerações, não, a gente tem muito mais cuidado com as crianças, porque a gente vive num mundo, digamos, né, com muitas aspas, diferente. A gente ensina as crianças através de outras maneiras, a gente não usa mais o terror para isso. Mas, até o século XVIII, era assim. Eu tenho aqui nesse livro aqui, O Grande Massacre de Gatos, eu tenho um canto, eu não sei, quem estuda história, quem tem mais essa, até tem mais contato com a literatura, já ouviu, assim, canções que eram cantadas na era Tudor, na era vitoriana e até antes disso, né? As canções das crianças já eram uma coisa assim, tipo, se cuidem. Tem uma que eu vou ler para vocês aqui, ó. Que o medo dos pais era tão grande e, de certa forma, acabou sendo tão normal que perdessem as suas crianças, que aqui diz assim, às vezes as crianças desapareciam até pela estrada. E daí ele escreve para nós um verso que era muito comum na era Tudor. Era uma vez uma velha que tinha 3 filhos, Jerry, James e John. Jerry foi enforcado e James se afogou. John se perdeu e nunca foi encontrado. E assim se acabaram seus 3 filhos, Jerry, James e John. Isso era uma coisa que as crianças cantavam. Porque era uma coisa normal. Dentre outros contos de fadas, como por exemplo a Pequena Sereia, que foi adaptada para Disney na década de 80, e a história original que é contada nos contos do Christian Andersen, a gente vai ter a história de uma sereia que se apaixona por um príncipe humano e que ela troca a voz dela para ter pernas e poder se aproximar dele. Mas diferente da historinha da Disney, ela vai se aproximar dele e ela acaba morrendo, porque ela tinha só aquele período para ficar viva, né? E ela se transforma numa névoa no mar. O pai não consegue salvar, ninguém consegue salvar. Então, diversas histórias assim a gente vai ter esse outro lado. Eu acho super interessante a gente conhecer isso, sabe? Para entender mesmo como é a nossa... Como os contos de fadas são frutos de um tempo. Embora esses contos tenham sido contados lá no século XVIII, passaram por mudanças no século XIX, no século XX e vão seguir passando. Eles pegam uma premissa que é conhecida e eles vão transformando ela conforme a necessidade do momento. A gente tem a história da Mérida, né, da princesa a Valente, que ela e a mãe não se dão muito bem e ela não quer casar, ela não quer que nenhum homem tome conta dela. E ela propõe esse campeonato de arco e flecha e ninguém consegue vencer ela, mas ela acaba brigando com a mãe
e a mãe se transforma em ursa e os maninhos em urso, e daí ela vai ter que rever algumas coisas que ela sentia, que ela fazia em relação à mãe e os irmãos, para que eles voltem a ser pessoas. Então, aqui a gente já tem uma inversão, né? A gente já tem uma menina que quer se salvar e que quer salvar a sua família também. E a Mérida, ela foi lançada pela Disney, eu acho que foi 2010, um pouco antes, mas foi nessa década, assim. E ela é uma história que não é nem inglesa, né? Se não me engano, ela é ou irlandesa ou escocesa, não sei dizer ao certo agora. Mas já era uma coisa que já é um conto de um país diferente que tinha outras necessidades. Então, eu acho super interessante, sabe, a gente entender esse processo. Por isso que eu trouxe esses 2 livros hoje pra gente conversar um pouquinho. Valem super a pena, tá? E também pra gente pensar no conto de fada como uma história de terror que era contada para as crianças na tentativa de salvar a vida deles. Eu acho isso interessantíssimo, assim, essa outra forma de ver a história, as histórias infantis, né? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouquinho longo, mas é que é um assunto que é muito bom. Isso que eu nem entrei na parte da psicologia, porque vocês sabem que tem diversos livros que foram escritos depois de diversas pesquisas, uma que é narrada aqui, inclusive, de psiquiatras que fizeram esse estudo da mente humana em cima dos contos de fadas, e que é muito legal, assim, tudo o que queria ser ensinado, né, com esses contos. Então, obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.